Bom, gente, dando continuidade aqui, eu vou falar sobre um assunto que até me perguntaram, sobre livros canalizados. Gente, você vai nas livrarias onde tem assuntos, espiritismo, essas coisas, o que você vê de livro que fala que é canalizado, é escrito por X e canalizado pelo espírito não sei do que? Eu vou lendo esses livros, gente, pra falar que foi canalizado por espírito, ai meu Jesus, eu acho que eu já li uns 180 livros nesses últimos 2 anos canalizado por espírito. Eu acho que só uns 2, 3 que eu peguei coisas que, sabe, você fala assim, puxa, aprendi bastante. Gente, você acha que espírito vai vir aqui para ficar fazendo romance? Espírito, a função do plano espiritual ou é para ajudar na saúde ou é para dar entendimento e explicação para as coisas. Fazer romance, dramatização e a pessoa colocar que foi escrito por espírito, gente do céu, pela misericórdia. Ó, eu vou resumir bem assim. Toma cuidado com esses livros que falam assim, é canalizado por Astar Sheran, canalizado por não sei do que. É igual você pega e fala assim pra mim, Ricardo, você também fala que você recebe informação do além, tá bom? Perfeito. Mas olha os frutos. Não fica olhando pra mim, não olha pra mim. Olha o que eu falei que ia acontecer e aconteceu. Aí você consegue saber quem que é que tá de fato atrás da gente ou não. Agora, como estão fazendo, gente, estão putarizando de forma literal mesmo, está virando uma prostituição essa área de literatura, essa área de livros, gente. Então a gente vai numa livraria e fala assim, pô, isso aqui foi canalizado por algum espírito, eu vou comprar, porque deve ter algum aprendizado, alguma coisa que eu quero conhecer o lado de lá, o lado da morte, o lado pós-vida, de carne. Aí você vai pegar os livros, romance. Vai pegar livro que não explica nada. Gente, olha, bom, se tem no mercado é porque Deus queria que tivesse. Mas, gente, para a gente não ficar perdendo o nosso tempo, porque o tempo nosso está tão curto, que a gente não ficar perdendo tanto tempo, procura conversar com alguém que já leu o livro, não sei o quê. Pega livros por indicação. Não fica, eu vou lá na livraria, vou ver o que é, o que tem de lixo. Eu vou falar um negócio pra você, de cada 10 livros que eu compro, 9,5 é lixo. Eu começo a ler e falar, gente, isso aqui não tá agregando nada na minha vida, pelo amor de Deus, não tem condição. Livros escritos por espíritas, eles têm que passar como é o outro lado, passar informação ou ensinar alguma outra coisa. Livro que vai ficar só contando, romance, gente, você me desculpa, tem gente aí falando que é espírito, não tem nada de espírito, e gente famosa, hein? Gente famosíssima, hein? Que você olha, você vai ver o espírito da pessoa, a hora que eu vejo a imagem da pessoa na televisão, vou ver lá, você vê lá aquele mundo de capeta, tudo junto com a pessoa. Toma cuidado, viu, gente? Pela misericórdia, vai pela sensibilidade, vai pela intuição. Cuidado com os famosos, Não estou falando que todos os famosos são ruins. Eu estou falando que quando vira famoso, a gente tem que tomar cuidado para ver se o ego dele cresceu mesmo a proporção. Se cresceu, a probabilidade daqueles espíritos bons se afastar é muito alto. Então, fica a dica. Vamos separando o joio do trigo, vai sentindo aí, vai vendo, já vai ver 50 mil, eu não falo a verdade absoluta não, veja 50 vídeos aí, vê qual é que é. Só deixa a mentalidade aberta, a visão aberta para ir coletando informação. Aos pouquinhos vamos juntando as peças e a gente vai chegando na verdade aí, vamos que vamos. Fica a dica aí, se gostou dá um likezinho e compartilha os vídeos aí pra gente aí, obrigado.